Intuição. Você costuma ouvir a sua intuição? E quando você ouve ela, quando você sente a sua intuição, você faz aquilo que a sua intuição está falando para você? Então eu quero saber, né, de todas essas respostas aí de você, porque hoje a gente vai falar sobre intuição, que é a nossa conexão maior, né, com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. A nossa centelha divina, o nosso eu superior, usa esse meio de comunicação para que a gente faça aquilo que tem que ser feito, para que a gente siga a nossa intuição e a gente tenha, né, mais clareza, a gente tenha a resposta, a gente tenha o resultado, a gente consiga seguir o caminho certo em determinados momentos da nossa vida. Então, a sua intuição. Vamos lá falar, né? Primeiro, o que é intuição? Intuição é o meio pelo qual a sua centelha divina, ela se comunica com você. Teu eu superior, o universo, como você quiser, né, chamar. E a intuição, ela tem algumas formas de se comunicar. Formas, às vezes, muito assim íntimas, mas existe uma forma que é mais específica e geral para todos nós. O sinal é o sentimento. A primeira coisa, né, para você conseguir perceber a sua intuição falando com você, é o sentimento no teu coração. Eu acho que já deve ter acontecido com você alguma vez, de, por exemplo, você sentiu no teu coração de falar com alguém, de fazer alguma coisa, e quando você sentiu isso, você, ao mesmo tempo que você sentiu essa vontade, você sentiu o sentimento no teu coração de empolgação, de alegria, de motivação, de paz, sabe aquela coisa boa? Então, é sua intuição se comunicando com você, falando para você fazer isso. Quando você percebe, né, aquele sentimento no teu coração, aquela coisa assim, falando, faz, vai, fala, né? Eu acho que já aconteceu com você isso. Comigo já aconteceu várias vezes, né? E aí quando eu fazia, ou eu falava, né, o que fosse, né, que a intuição estava falando, quando eu fazia, aí dava certo. Quando eu não fazia, né, não falava ou não fazia aquilo, aí ficava com aquela coisa no coração, né, um sentimento desagradável. E aí, como que era para ter feito aquilo. Aí ficou com aquele, como eu não fiz, né, porque eu já fiz o teste, né, de não seguir a intuição para ver o que é que ia acontecer. Então, aí quando eu não seguia, não, eu ficava com aquele sentimento, um sentimentozinho desagradável, vinha às vezes uma tristeza, e aí ficava aquela coisa assim, sabe, no coração. Então, por que eu estou te contando isso? É para você conseguir perceber a diferença de quando você está seguindo a sua intuição, de quando a sua intuição está falando com você e de quando é que você está seguindo realmente, porque você está confiando, ou de quando você não está seguindo, entende? Claro que existe também outras formas que a sua centelha divina, né, a sua intuição, ela fala com você. Só que o sentimento é a principal forma
E a principal característica assim que você tem que observar em primeiro lugar, porque a nossa intuição como você tem uma história diferente da minha, a nossa intuição, às vezes, ela fala de diferentes formas. Só que eu estou te ensinando aqui, né, explicando para você uma forma geral que acontece com todo mundo, porque acontece no nosso coração. Porque, claro, né, a gente tem histórias diferentes, mas todo mundo tem coração. Então, a nossa intuição, ela fala através do nosso sentimento no nosso coração. Por isso que essa é a principal forma, o principal fator para você conseguir perceber a sua intuição falando com você, para você conseguir perceber quando você está seguindo a sua intuição ou quando você deixou de seguir. Aí, né, às vezes, né, a gente perde até oportunidades por falta de coragem de seguir a nossa intuição. Por isso que é muito importante a gente estar presente, né? E quando eu sentir que é a intuição falando, ter coragem para seguir. Você ter coragem, você confiar na sua intuição, você confiar na tua centelha divina, você confiar no universo, entende? E você fazer o que tem que ser feito. Então essa é a principal forma da sua intuição se comunicar com você, para você conseguir perceber, tá bom? Se você quiser aprender ainda mais sobre intuição, de uma forma mais aprofundada, aqui abaixo tem o meu site, onde estão todos os meus livros digitais, e lá tem livros também sobre intuição, que aí você vai conseguir aprender ainda mais, para você ficar aí, né, mais intuitivo, mais intuitiva e conseguir perceber a sua intuição falando com você, seguir ela com mais convicção e coragem, tá bom? Então vou deixar o link aqui do meu site para você conferir os livros, para você conhecer. Se você gostar, você vai ler, né? Vai estudar ainda mais. E um grande beijo para você. A gente se vê aqui novamente na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais!